Graça e paz, irmãos. Chegamos aí a mais um livro da Bíblia, dando sequência no objetivo de fazer um pequeno resumo, uma pequena introdução sobre cada livro da Bíblia. E hoje estamos aí na carta que Paulo escreveu aos Efésios. É o livro de número 49, 49º livro da Bíblia. Você gasta em torno aí de 20 minutos a meia hora fazendo uma leitura pausada, da carta que Paulo escreve aos Efésios, em torno disso. Se você pegar para ler meia hora, você consegue aí concluir a sua leitura. Essa região dos Efésios, né, essa carta que Paulo escreve aos Efésios, era uma carta circular, era uma carta que era para girar ali nas igrejas da Ásia. É uma carta que Paulo escreve da prisão por volta do ano 61 ali, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão, que são denominadas epístolas de prisão, que Paulo escreve quando estava preso. Então Efésios é uma carta que ela é fruto de uma reflexão muito profunda enquanto Paulo esteve preso. A gente imagina que Paulo está solitário numa prisão escura, e ali ele tem então a possibilidade de refletir sobre aquilo que Deus tem feito, sobre os desafios que a igreja enfrenta, e ali então no silêncio de uma cela ele pode escrever a sua carta aqui para os irmãos de Éfeso. Éfeso era um grande centro comercial, político e religioso naquela época, é onde estava a grande Diana dos Efésios, né? Também conhecida como Artemis, que era um templo ali muito famoso, em que os efésios cultuavam. Por isso que Paulo vai falar das batalhas espirituais, dos poderes espirituais, porque o reino das trevas ali atuava de forma muito forte. Então, Paulo também esteve ali nessa cidade durante 3 anos ali. Ele esteve pastoreando aquela igreja, embora Paulo não fosse pastor, Paulo fosse um missionário itinerante, né? Ele rodava de igrejas em igrejas. Ele ficou durante 3 anos ali, fortalecendo a fé dos irmãos. Depois, Timóteo liderou essa igreja por algum tempo. E por último, mais tarde, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho e o Apocalipse, ele pastoreou essa igreja no final da sua vida. E qual é o tema tratado aqui na carta de Paulo aos Efésios? Paulo ele começa falando da maior bênção que todo cristão tem, que é estar em Cristo. A posição de estar em Cristo faz com que nós sejamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. É o que Paulo diz aqui já no versículo 3 do capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Se nós entendêssemos isso, nós pararíamos de ficar correndo atrás de bênçãos materiais. Nós pararíamos de ficar correndo atrás de Cristo apenas por interesses próprios e terrenos. Nós entenderíamos que em Cristo nós temos a maior de todas as bênçãos, que é estar nele, que é ser selado por ele, que é ter a esperança da redenção da nossa salvação. Irmãos, e aqui Paulo ele começa falando de um mistério que foi desvendado. Aqui em todo o decorrer do capítulo 1, no versículo 9, por exemplo, ele vem dizendo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deus, através da igreja, ele executa o seu plano. Era um mistério que os profetas no Antigo Testamento, eles não tiveram acesso, de que Deus, de ambos os povos, faria um povo, chamaria um povo para o seu nome, judeus e gentios. Os judeus eles se consideravam exclusivos, o povo da aliança, o povo da promessa,
o povo que tinha a lei de Deus, o povo que tinha relacionamento com Deus, mas por abandonarem a fé, por abandonarem a Deus, Deus então ele abre espaço para que através de Cristo a salvação alcance toda a humanidade. Nós que não tínhamos aliança com Deus, através de Cristo nós passamos a ter essa aliança. Então dos dois povos ele fez um. Daqueles que estavam longe, que eram gentios, que não eram descendentes de Abraão, e também daqueles que são descendentes de Abraão. Existem indivíduos, judeus, que aceitam a Cristo como Salvador e assim têm acesso à salvação. E Paulo ele fala aqui que a igreja estava em amor, que ele ouvia falar da fé deles em amor, no versículo 15. E Paulo fazia muitas orações por eles, para que eles tivessem os olhos iluminados, para que eles enriquecessem no conhecimento de Cristo, porque a partir do momento que nós abraçamos a salvação, recebemos a fé, a gente passa a crescer à medida que a gente conhece a Ele, à medida que a gente conhece o seu propósito. No capítulo 2, Paulo começa dizendo que nós recebemos uma vida espiritual porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque antes nós fazíamos os desejos da nossa carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo vai dizer, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, mediante a fé em Cristo, nós recebemos essa graça da salvação. Mas ele fala, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu dizendo, eu estou aqui por merecer, eu estou aqui porque eu fui uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, não defraudei ninguém, então eu estou aqui porque mereço. Ninguém vai poder bater no peito e dizer que está no céu porque merece. Porque no capítulo 2, verso 10, ele vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Ou seja, praticar boas obras é obrigação, é mais do que obrigação de todo cristão. Só que quando somos verdadeiramente regenerados, guiados pelo Espírito de Deus, nós temos mais facilidades de aceitarmos o jugo de Cristo, de aceitar ser moldado por Cristo, porque nós não estamos mais debaixo de servidão, nós não servimos mais aos desejos da nossa carne. No capítulo 3 aqui ele fala dessa unidade dos dois povos, através da igreja, Deus ele uniu os dois povos, que eram os judeus e também os gentios, e a partir do capítulo 4 ele começa a dar conselhos práticos para a vida do crente. Ele fala, rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, porque Paulo escreveu quando estava preso, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. A nossa vocação ela é algo tão sublime, servir a Deus é algo tão sublime, pertencer à família de Deus é algo tão elevado, é algo tão grandioso que Paulo fala, vocês precisam andar de acordo com essa vocação, vocês precisam honrar a paternidade que vocês receberam da parte de Deus. E ele fala que as características do que é andar de acordo com a vocação é com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui, Paulo ele começa a falar dessa unidade do Espírito, que a gente precisa estar unido como um corpo, que Jesus é o Senhor desse corpo. E ele fala que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a salvação é para todos. Essa promessa de ir para o céu, de alcançar a vida eterna, é para todos. Só que ele reparte, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, dons para a igreja, para indivíduos, visando a edificação, visando o crescimento da igreja. E no capítulo 4, verso 11, ele fala de 5 ministérios, que são dons ministeriais que ele concede para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça, e Ele deseja que a gente tenha um entendimento do lugar que nós ocupamos, que nós tenhamos um entendimento do que significa servir a Cristo em verdade e amor, para que a gente não fique abalado. E hoje, nos tempos de internet, é muito fácil a pessoa ser levada por qualquer vento de doutrina. Existe muita gente boa, existe muitos pregadores de prestígios, mas existe muitos falsificadores da palavra e da verdade. É por isso que a gente precisa de ter mestres, pastores, pessoas que tenham o dom de Deus para transmitir a verdade, porque tem muita gente falando em nome de Cristo, mas como diz um ditado, nem tudo que reluz é ouro. E o próprio diabo, ele se transforma em anjo de luz, tentando enganar os próprios escolhidos. E aqui ele fala sobre a conduta cristã, sobre a vida prática do cristão. Aqui em todo o capítulo 4, ele fala para a gente despojar do velho homem, que é capítulo 4, versículo 22. Portanto, quanto ao trato passado, despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente na verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Ele fala para não irar-se, para não dar lugar à ira, para não dar lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com a própria mão. Não falar abobrinha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E ele começa aqui a descrever conselhos práticos que qualquer cristão, qualquer pessoa que pega aqui para ler, consegue ter um entendimento. De repente não vai entender uma palavra ou outra ali, mas aí vai no dicionário que você vai ter um entendimento completo daquilo que Paulo ele está dizendo. Capítulo 5 ele começa a falar para que a gente abandone as obras da carne, para que a gente seja imitador de Deus, das qualidades de Deus, e não sermos coniventes, não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas antes a gente deve condená-las. Então, irmãos, a gente aqui em toda a carta de Paulo aos Efésios, a gente tem conselhos para uma vida prática do que significa ser igreja. Qual é a nossa relação com os irmãos, a nossa relação com a velha vida e a nova vida que temos agora em Cristo, a relação com o Espírito Santo, a relação familiar. Capítulo 5, verso 22, ele vai dizer: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque o marido é o cabeça da mulher, num tempo em que vários movimentos tentam inverter esses papéis aqui estabelecidos por Deus. Esses papéis e essas funções foram estabelecidas por Deus, não é pelo homem. Então essa é a vontade de Deus, que o homem seja o cabeça. A responsabilidade do homem é muito maior. A responsabilidade do homem é amar a esposa a ponto de se entregar por ela, e a mulher de se submeter, ou seja, estar debaixo da mesma missão. Eva foi tirada da costela de Adão, que é do lado do seu coração, debaixo do seu braço, para ser protegida, e foi tirada da costela. A costela está ao lado. Era para caminhar ao lado, como auxiliadora, como ajudadora, estar debaixo da mesma missão. Isso é submissão. E no capítulo 6 ele fala sobre os filhos que devem obedecer aos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então aqui Paulo ele faz uma interpretação também, uma aplicação da lei de Moisés, porque alguns princípios eles são eternos. Honrar pai e mãe era mandamento, fazia parte dos 10 mandamentos, era o 5º mandamento. E ele repete aqui: honrar aos pais é um mandamento de Deus, é obrigação de todo cristão. E aqui a gente tem a promessa de ter uma vida longa, de ter
muitos dias de existência sobre a terra. Então, viver, irmãos, é também uma bênção. Embora a gente saiba que o reino celestial é uma bênção, lógico, né? Eu gostaria de, nesse exato momento, partir, estar com Cristo no seu reino celestial, mas viver também é uma bênção. Aqui eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu filho, que eu preciso ensinar ele, eu tenho o privilégio de estar vivo, de poder produzir frutos para o reino de Deus e também a oportunidade de honrar pai e mãe. Aqui ele fala da relação dos servos e dos seus senhores, que os servos devem servir não somente à vista, mas devem fazer de todo o coração, como se estivesse servindo a Deus, não só quando o patrão está ali olhando, mas quando não está olhando, porque de Deus receberemos a recompensa. Então, você que é funcionário, ou você que também é patrão, não explorar o seu empregado. Ou seja, tudo a gente deve fazer para Deus. E no final de todas essas relações aí, da nossa posição em Cristo, da nossa relação com a nossa velha natureza, da nossa relação como marido e mulher, como pais e filhos, da relação de senhores e escravos, né, ou de patrão e empregado. Depois de todas essas relações, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, não é só de algumas partes, mas de toda, para poderes ficarem fortes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores neste mundo tenebroso. Tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mal. O dia mal, ele chega para mim, ele chega para você, ele chega para todos nós. E é preciso tomar a armadura de Deus, estar cingido com a verdade, com a couraça da justiça, com os pés caminhando sempre na preparação do evangelho, abraçando o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toda a seta diabólica, ela é destruída quando a gente tem fé. A nossa fé está firmada em Deus, ela funciona como um escudo. Tomai o capacete da salvação. A gente precisa ter um entendimento protegido. Precisamos entender quem somos nós e quem é Deus na nossa vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é o que garante, é o que dá certeza à nossa vitória e salvação. Tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é para ataque e defesa. A gente precisa proclamar a palavra e também precisa saber defender a nossa fé através da palavra, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é um ensinamento profundo, espiritual e também prático do que é ser Cristo e do que é estar em Cristo. Leia Efésios, seja edificado, que o teu coração e o teu espírito venham crescer cada dia mais na presença de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.